Queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente, nos sustente nessa tarde, que cada um de nós possa tirar o melhor proveito nesses momentos em que aqui escolhemos estar. Quantos de nós chegamos aqui com os corações aflitos, varados de dor, tão esperançosos de encontrar um sentido para a nossa dor, um sentido para as dificuldades da vida. E a doutrina espírita é essa doutrina esclarecedora que traz esclarecimento, entendimento a tudo o que nós passamos. Hoje nós vamos falar das questões de 614 a 628. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E ela inicia com as leis naturais. Que são essas leis naturais? Que são exatamente as leis de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Para dar um pouco de sentido a esse estudo, para nós termos uma compreensão bem firme do que os Espíritos colocaram, vamos lembrar logo do início do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus. E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, ou seja, Deus é inteligência suprema, a inteligência criadora de tudo o que existe. E parte dele todas as coisas, ele é a causa primária de todas as coisas. E aí é interessante nós estudarmos, relermos esse início do Livro dos Espíritos, que fala de Deus, porque em si esse estudo já é extremamente consolador. Então, vamos pensar em Deus. Sempre se fala de Deus, sempre se falou de Deus. Se nós olharmos o Velho Testamento, o Novo Testamento, sempre se falou de Deus. E há uma coisa comum, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é que todas aquelas personagens citadas nos livros do Velho Testamento, na Bíblia, quanto Jesus fala, foram testados na sua fé. Todos eles, é só a gente ir lá estudar, ler, né? Todos foram testados na sua fé. Então, a primeira coisa para nós falarmos de Deus e abrirmos a nossa mente para o entendimento é nós termos fé. Sem fé, não adianta alguém falar de Deus. Se nós não tivermos fé, não adianta, porque nós seremos como um tijolo que não vai receber nada. Então, o entendimento de Deus, ele se amplia quando nós temos fé. É essa fé que Jesus falou, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. E aí tem toda uma explicação para isso, que não cabe aqui, mas a gente vê que Jesus falou de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula. Portanto, Jesus conhece a humanidade bem e sabe a limitação da fé. A gente tem um exemplo disso, claro, pelo próprio momento atual. Nós passamos esse ano já vários abalos, aqui no Brasil, no exterior, mas vamos falar do Brasil, várias coisas que abalaram a sociedade, dificuldades, acidentes, catástrofes, e, em geral, a população fica num estado de desequilíbrio imenso. Um desequilíbrio que extrapola o bom senso. Porque muitos começam a, no íntimo, se questionar sobre Deus. E quando é que a gente faz isso? A gente vai dizer assim, não, eu não me questionei sobre Deus. Eu não. Mas no momento em que a gente pensou, será que essas pessoas morreram por acaso? Nós estamos nos questionando sobre Deus. No momento em que a gente pensa assim, poxa, é tão injusto, uma criança morrer, é triste, muito triste, e nós sempre vamos sentir. Mas se a gente pensa que é injusto, a gente está se questionando sobre Deus.
Deus é a inteligência suprema. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Existe uma coisa no universo chamada fluido cósmico, ou muitos falam fluido universal e alguns fluido cósmico universal, e cada autor fala de um jeito e está tudo certo. Esse fluido está em todo o universo, em tudo, em nós e fora de nós. Não existe espaço que não tenha esse fluido. Esse fluido é o fluido pelo qual tudo caminha, porque tudo é energia. A matéria é energia e o pensamento movimenta energia. É através desse fluido que o pensamento divino se estende. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. E Deus a tudo comanda. E nós hoje estamos falando sobre Deus, sobre as leis naturais, e nós vamos entender já já isso. Como criaturas de Deus, nós temos atributos divinos. E esse atributo principal do Espírito, que é a individualização do princípio inteligente, nós existimos, nós somos indivíduos, o Espírito é individual. Ele pensa, é o principal atributo. O pensamento se propaga nesse fluido, assim como o pensamento divino, só que o pensamento de Deus num âmbito maior e o nosso dentro das nossas possibilidades. Quanto mais evoluído é o espírito, maior o âmbito do seu pensamento. O pensamento de Jesus atinge todo o planeta ao mesmo tempo. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, como de Deus todo o universo. O pensamento se propaga nesse fluido, através de ondas. E o pensamento é poderoso. O pensamento coagula esses fluidos. Pensamentos de baixo teor coagulam fluidos densos. Interessante que o Sol, os raios solares, dissolvem essas criações mentais deletérias. O Sol dissolve. Vamos raciocinar juntos. O Brasil é um país extremamente ensolarado. Muito ensolarado. Vamos pensar. Nós somos constantemente banhados pelo sol. A luz que tem no Brasil, nas cidades brasileiras, é incomparável a qualquer outro país. É um país muito iluminado pela luz do sol. Deus é Pai de amor. Todos nós temos oportunidades de encarnação. E o sol, como nós falamos, dissolve essas criações mentais deletérias. Onde Deus, Pai de infinita misericórdia, encarnaria os espíritos cujos pensamentos são os mais deletérios. Pensemos. Onde? Na Noruega? O país ia implodir, porque a atmosfera ficaria completamente densa, a ponto de ficar irrespirável. Onde Deus encarnaria esses filhos? O que Deus faria com esses filhos? Descriaria? Jogaria no lixo? Se assim fosse, provavelmente nós não estaríamos aqui. Porque hoje nós estamos melhorzinhos. Mas ontem nós também pintamos e bordamos. Não sabemos o que fizemos. Nós estamos num processo de conquista. Não é natural que Deus os encarnasse aqui? Num país ensolarado? E se o Brasil é o país mais propício a isso, imaginemos o Rio de Janeiro o paraíso. Porque está, né, naquela área geográfica de tome e calor. É sol o tempo todo. Nada é por acaso.
Nada é por acaso. Pensemos também na misericórdia de Deus, num âmbito muito maior. Qual é o estado do Brasil onde tem maior número de casas espíritas? Estou falando de casas espíritas consistentes, firmes, como SEMA, firmes no estudo, firmes no bem, que seguem mesmo com Jesus eticamente, no esforço de fazer o melhor. Onde tem? Rio de Janeiro. Mudam as pessoas do Rio de Janeiro e fica difícil encontrar casa no mesmo estilo. Aqui tem várias, nesse estilo. Várias. Em cada bairro tem, e tem várias. Pequenas, médias, grandes, como SEMA. Em outros estados é mais difícil, não é que não tenha. O Brasil é o país espírita, mais espírita do planeta. Tem, mas não é igual, não é a mesma coisa e não é na mesma abundância. Olha a misericórdia de Deus. Por outro lado, para os outros que reencarnam aqui, olha a misericórdia de Deus. A oportunidade de nós colaborarmos com a obra divina, com o nosso entendimento, através de quê? Da prece. E de quê? Fé. Como é que nós provamos a nossa fé? Ficando firmes, não nos deixando abalar pelo aparente, porque o escândalo é necessário. Ai de quem cometer o escândalo, porque nós não estamos falando que não haja o erro humano, a culpa, não é nada disso. Mas as leis divinas são perfeitas. E tudo se encaixa de maneira perfeita. Nenhum de nós está esquecido por Deus. Deus não pisca. Todos nós vivenciamos exata e precisamente as necessidades as quais impulsionam o nosso crescimento espiritual. Portanto, nós não podemos nos deixar abalar, e muito menos nos deixar envolver em conversas menos sadias, menos lúcidas, como se nós não tivéssemos o entendimento espírita. Ou nós somos espíritas e temos um entendimento ampliado, uma consciência muito maior das coisas, ou nós não estamos aproveitando a oportunidade reencarnatória pedida por nós mesmos, quando estávamos desencarnados, para sermos espíritas, para podermos, através do conhecimento, enfrentarmos com lucidez as dificuldades pelas quais nós passaríamos, sem nos deixar abalar. Isso foi pedido pela gente. E a misericórdia de Deus nos permite isso. Vamos mudar o nosso estado mental. Vamos sair dessa zona de criar para nós mesmos dificuldades e aflições inúteis. Como? Orando, colaborando com Deus, orando pelas vítimas que não são vítimas inocentes. Tudo tem um porquê, todos eles têm uma história por trás. Sempre tem. A literatura espírita, isso é falta de conhecimento também, porque a literatura espírita está repleta de exemplos. Um comum muito citado em palestras é o do circo de Niterói, que pegou fogo, morreram crianças, mulheres grávidas, idosos, adultos, pais, mães, né? Todo mundo. Um monte de gente. E o Humberto de Campos conta toda a história daquele povo. Por que eles desencarnaram ali? E não é porque Deus é mau. É porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. E quando nós agimos contra as leis divinas, nós sentimos desconforto moral. E precisamos, como filhos de Deus, nos reajustar.
E aí nós passamos pelo que nós entendemos, é a expiação e as provas. Então, as leis divinas são perfeitas. E são essas leis que nos dizem que ninguém está abandonado. Que ninguém está abandonado. Que ninguém desencarna por acaso, em momento errado, ou nós estaríamos perdidos. Só existe uma maneira de nós descumprirmos esse momento da desencarnação previsto, que é o suicídio. E, por isso, ele é a pior decisão que se pode tomar numa encarnação. As leis naturais são leis divinas. Elas abrangem as leis morais e as leis da matéria. As leis da matéria são leis divinas. E nada tem a ver com a ação do homem. São as leis da matéria, que regulam a matéria. São leis divinas. Porém, as nossas decisões, as nossas escolhas com o nosso livre-arbítrio, nos vinculam a situações que nós temos que reparar. Então, essas leis de Deus, elas envolvem leis morais e leis da matéria. Então, Kardec faz uma série de perguntas para os espíritos sobre essas leis naturais, essas leis divinas. E aí, uma das que ele coloca é assim: que se deve entender por lei natural? Mas os espíritos respondem com muita tranquilidade. Lei natural é a lei de Deus. Simples. Lei natural é a lei de Deus. Mas eles complementam dizendo que essa lei, que é a lei divina, que são as leis que estão na nossa consciência, são as únicas que garantem a nossa felicidade. Ou seja, descumprimos com as leis divinas, sofremos. Portanto, qual é a causa da nossa infelicidade? O descumprimento das leis de Deus. O causador somos nós mesmos. Nós somos os únicos causadores das nossas infelicidades. Não é fulano, não é beltrano, não é cicrano. Somos nós que, descumprindo a lei divina, causando mal ao outro, nós movimentamos energias e registramos na nossa consciência o que nós estamos fazendo. Então, se ontem nós fomos criminosos, e podemos ter sido, porque a misericórdia de Deus apaga da nossa memória o que nós fizemos, no momento em que nós estivermos lá na frente, na encarnação segunda, 10 encarnações depois, seguinte, ou 10 encarnações depois, não sei, cada caso é um caso analisado especificamente, individualmente. Quando nós estivermos prontos, nós vamos passar pela expiação. Nós vamos passar pela expiação. Então, ninguém passa por nada, por acaso. E a história está cheia de coisas. O André Luiz, no livro Ação e Reação, que é um livro belíssimo, ele conta um caso de um acidente de avião. Então, um acidente de avião é uma coisa que abala muito, porque normalmente desencarnam muitas pessoas. É muito triste, nós temos que separar a dor da perda, a tristeza de nós ficarmos perdidos, achando que o mundo está perdido e que Deus não está prestando atenção e que o mundo está na mão dos inimigos. Isso não existe. Isso não existe. Todos esses que são agentes do mal, de alguma forma, que não cabe aqui a gente explicar, mas tem explicação, em que inclui as energias e o magnetismo, de alguma forma, eles acabam sendo agentes do cumprimento daquilo que vai acontecer. Porém, ninguém nasce para o erro. Aconteceria de qualquer forma. Não precisariam desses agentes, porque ninguém nasce para o erro. Mas como nós passamos pelas provas da resistência, eles passam e estão falindo na prova da resistência, se comprometendo mais. Mas para a vítima, que não é vítima inocente, está se cumprindo alguma coisa que era prevista. Então, nós
Ou acreditamos em Deus e temos fé em Deus, com razão e lógica, com bom senso e coerência, como a doutrina espírita esclarece, ou nós estamos dizendo que Deus é doidinho, que permite que esses que são inimigos da sociedade dominem o mundo. Ou seja, nós estamos dizendo, olha a nossa capacidade, nós estamos dizendo que fulano ou beltrano tem mais poder do que o pai. É isso que nós indiretamente estamos pensando. Então, vamos renovar os nossos pensamentos, vamos refletir, acima de tudo, estudar. É necessário estudar para nós termos lucidez do pensamento. Senão, a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. Quando Kardec pergunta assim, a lei de Deus é eterna? Olha só. E os espíritos respondem, eterna e imutável como o próprio Deus, porque Deus é perfeito, ele não se engana. Acabou. A gente podia parar aqui o estudo. Eterna e imutável, Deus é perfeito, ele não se engana, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de atenção ao estudo, já percebe dos nossos desvarios mentais. Nós temos que parar de ficar pensando como se fosse uma novela, o mundo, como se fosse um filme que a gente vai criando e enxertando coisas da nossa cabeça. Todos estamos cuidados pelo Pai. Ninguém está abandonado. Agora, aquele que passa pela dor, aquele que passa pela dificuldade, ele precisa ser acolhido. Desencarnado precisa de prece. Nome na caixinha de prece e que o nosso pensamento e o nosso coração o acolha, desejando para ele paz, tranquilidade, lucidez, que os bons espíritos estejam com ele. E aqueles que não desencarnam, mas das nossas dores do dia a dia, precisam de acolhimento, do ouvido, do abraço, de um olhar, de um afago, de atenção, porque o mundo está aflito. Nós passamos hoje por muitas aflições, mas sempre tem ao nosso lado alguém que pode estender a mão, naquele momento em que nós estamos com a nossa dor. Sempre tem. Então, nós não podemos nos fechar em nós, porque aí nós é que implodimos. Então, vamos entendendo, né? Aí o Kardec também pergunta, nós vamos apenas citar algumas passagens. Ele perguntou onde estão inscritas essas leis de Deus, e os espíritos falam na consciência, nós já falamos, né? E essa consciência, gente, a nossa mente, ela reflete a nossa condição espiritual. Todos nós temos uma ambiência espiritual. E essa ambiência é emanada pela nossa mente. A nossa mente reflete essa nossa condição espiritual, como se fosse um espelho, né? Fosse um espelho da nossa alma. Reflete aquilo que nós somos. Cada um vai refletir na sua condição. Um dia todos nós vamos refletir as leis divinas. O dia que nós tivermos desenvolvido essas leis que estão em nossa consciência em plenitude, ou seja, nós já teremos adquirido, desenvolvido 100% todas as virtudes, nós vamos refletir a luz divina, porque as leis são de Deus. E é isso que Jesus falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus entende o pensamento de Deus, porque Jesus é espírito puro, ou seja, puro espírito, se desmaterializou através dos tempos, da evolução que ele foi adquirindo em outros orbes, porque quando a Terra foi criada, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Então, logicamente, que ele é um irmão muito mais antigo, Deus está sempre criando. Mas Jesus reflete a lei divina, ele entende a vontade do Pai, ele faz a vontade do Pai. Sempre fez, e nós faremos também um dia, porque um dia nós vamos chegar lá.
Um dia nós também vamos refletir esta luz divina. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia e modelo. Guiar, orientar e modelo, porque ele praticou tudo que ele ensinou. Então, qual foi a resposta dos espíritos? Jesus. É o modelo e guia. Jesus. Não é lindo isso? Maravilhoso isso? E nós entendermos que nós temos Jesus como governador espiritual do planeta, a nos guiar, a nos cuidar. Jesus que disse que estaria esperando por nós, que não nos abandonaria, nem poderia, porque Ele é o nosso governador espiritual. Não é lindo isso? Então, como nós vamos imaginar que o nosso planeta está abandonado, se nós temos simplesmente Jesus a cuidar do nosso planeta, a cuidar de todos nós? Se nós sabemos que o pensamento de Jesus atinge cada cantinho do planeta, seja no mundo espiritual, seja na matéria. Olha como é simples. Vamos pensar, eu vou falar em mãe, mas pode ser mãe, pai, tio, avó, qualquer coisa. Vamos pensar na mãe quando tem o bebê, nos pais quando tem o bebê. O pensamento parece que faz o quê? Volta para aquele bebê, não é isso? Se volta para aquele bebê e se pensa naquela criatura o tempo todo. E começa um estado incrível, porque não dá conta do pensamento sair daquela criança. Nem para tomar um cafezinho. Fica a atenção naquela criança o tempo todo. E nós somos seres ainda impuros. Nós ainda não somos espíritos puros, imagina Jesus. Cada um de nós é irmão dele e ele olha para a gente como um pai. Imagina Deus, que nos criou a cada um, que conhece toda a nossa história. Imagina, né? A doutrina espírita ensina de uma maneira muito clara a figura de Jesus. Traz para a gente uma consciência de Jesus que nenhuma outra religião traz. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, que não é fácil. Nós lidarmos com a figura de Jesus. Porque muitas religiões colocaram Jesus na cruz e veem Jesus como o Salvador crucificado, aquele Jesus paradão, que fez, mas isso faz com que não traga Jesus para o dia a dia. E a doutrina espírita fala o tempo todo que Jesus é para o nosso dia a dia. Ele é o nosso modelo e guia. Quem veio ao encontro de Jesus entendeu perfeitamente. Lembram do JPS? Sistema de posicionamento com Jesus. Escorregou, saiu da estrada, lembra do GPS? Não, lembra do JPS. Sistema de posicionamento com Jesus. Caiu, levanta, se reposiciona com Jesus. E pronto, porque nós ainda somos falíveis. Se não fôssemos, estaríamos lá, junto de Jesus. Nós somos falíveis. A gente escorrega, a gente tropeça, né? Agora, caiu, não fica chorando, meu Deus, de novo, caí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sistema de reposicionamento, de posicionamento com Jesus. Então, isso tudo é muito útil para a gente. Entender Jesus é muito útil. E a doutrina espírita traz esse entendimento, esse frescor do entendimento de Jesus, né? E aí, os espíritos colocam algumas coisas muito, muito interessantes. O Emmanuel diz assim, olha, ele vem instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal. Emmanuel. Ele trouxe um entendimento de que Jesus é muito maior do que nós aprisionarmos ele dentro de um sistema, como as religiões fazem.
porque ele traz um entendimento das leis divinas, dessa religião cósmica do amor universal. Esse pensamento muito maior, onde não tem mistério, onde os ensinos não são velados. Aqui nesse capítulo, nesse estudo, os espíritos lembram o que nós estamos estudando no livro Depois da Morte, esse sistema de religiões. Eles falam aqui, antigamente os ensinos eram velados. Se falava de coisas misteriosas e que esses ensinos maiores chegavam para um pequeno grupo de escolhidos. Assim foi toda a história da humanidade, inclusive o cristianismo. Os ensinamentos ficavam fechados, velados em bibliotecas, onde só os sacerdotes, os padres, os papas, os que estavam ligados, o clero, tinha acesso àqueles livros e podiam estudar e questionar e aprofundar. A população não podia, e muitos foram para a fogueira por causa disso. Porque queriam, padres foram para a fogueira porque eles queriam levar o ensinamento ao povo. Então, a primeira pessoa que fez a tradução da Bíblia em inglês foi John Wycliffe, ou John Wycliffe. Foi o primeiro que fez a tradução da Bíblia e foi perseguido. E ele só não foi para a fogueira porque alguém na corte, o duque gostava dele, de Lancaster, era muito amigo dele, prezava ele e poupou. E no dia que ele ia ser julgado, teve um terremoto, acabou lá com o julgamento. Ele não conseguiu nem chegar no lugar que era. Mas ele foi o primeiro que fez escondido, porque ele foi banido. Ele era um padre professor da faculdade de Oxford, e ele foi escondido fazer a tradução da Bíblia, ele e os seguidores dele. Então a humanidade já sofreu muito por ignorância. A doutrina espírita tirou o véu dessa ignorância. É o primeiro momento que a humanidade tem a mensagem sem mistério. A doutrina espírita trouxe à luz do mundo os ensinamentos que antes eram velados. Estudando Depois da Morte, quem não está fazendo curso pode ler o livro, tem na livraria, tem na biblioteca, nós vamos vendo que o que era o ensino velado, gente? Aí é que a gente vê, meu Deus, como a doutrina é grande, essa doutrina que é aberta a todos nós, e que, ao contrário, nos convida a estudar. Fala, olha, não vai ficar ninguém sem estudar, não. Olha a casa como convida para o estudo. O que eram esses ensinamentos? O que eram esses ensinamentos? Falavam sobre a vida depois da morte. Para onde os espíritos iam. Eles se comunicavam com os espíritos. Médios que falavam com os espíritos. Era aquilo tudo que era velado. Eles falavam das leis universais. Falavam de reencarnação. Esses eram os ensinos que ninguém podia ter acesso, porque eles achavam que se as pessoas tivessem acesso, elas iam enlouquecer, porque era tanta ignorância que se falasse isso, as pessoas iam enlouquecer. Aí vem a doutrina espírita, no século XIX, aliás, dia 18, o Livro dos Espíritos completou 162 anos, 162 anos de liberdade do pensamento humano. Não teve filósofo que libertou o pensamento humano como a doutrina espírita. Nenhum filósofo. Que depois de Jesus, que veio trazer a luz da moralidade à humanidade, com amor, porque outros profetas já tinham trazido, mas com rigor, Jesus trouxe com amor a luz da moralidade à humanidade, como nunca se tinha visto antes, nem poderia, porque ele é Jesus, ele é o Espírito puro. Mas a doutrina espírita foi, 162 anos atrás, foi a doutrina que trouxe a libertação do pensamento humano. E se hoje muitos ainda não aceitam, é porque não conhecem. Porque pelo preconceito ainda arraigado, aquela ignorância, ao medo da descoberta, porque isso foi incutido na humanidade. O medo de falar dos mortos, tudo isso foi incutido para que a população continuasse ignorante.
Então, muitos hoje em dia atacam a doutrina espírita ainda por medo, desconhecimento e ignorância. Porque se tivesse acesso, ia ver que não é nada. Não tem nada de mistério, não tem nada de velado, é tudo simples e natural. Então, nós estamos comemorando 162 anos da libertação do pensamento humano. Caiu o véu da ignorância. A humanidade teve, pela primeira vez, acesso irrestrito ao conhecimento. Irrestrito, porque antes era tudo restrito. A um grupo muito pequeno e, além do quê? Cheio de erros. Cheio de erros. Porque ficava entre eles aquela patotinha aqui, aquela patotinha ali, e mentes pensando fechado, pensam errado. Então, os próprios espíritos dizem, muita coisa boa tinha, mas também cheio de erros. E aí, já chegando bem ao finalzinho, vamos lembrar que nós estamos na pátria do Evangelho. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, nós temos uma missão, e tem uma mensagem de Erasto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da missão dos espíritas. Então, tudo que nós estamos falando, e que aqui os espíritos discorrem de outra maneira, mas discorrem isso aqui nesse capítulo, que fala de Deus, nós vamos fechando tudo isso na missão dos espíritas, porque nós temos uma missão. Nós não estamos aqui só para receber. Nós estamos também para dar. Dar aquilo que nós recebemos, de graça, que é o conhecimento. Então, não é a gente ficar pregando em praça pública, porque a doutrina espírita não busca quantidade. Ela busca levar esclarecimento. Não é ficar arrecadando pessoas para a doutrina espírita, isso não interessa à doutrina espírita. A doutrina espírita e o espírita têm uma missão de levar esclarecimento, de levar luz do entendimento, com muita tranquilidade, pacificamente. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de esclarecer, vamos esclarecer. Se a pessoa não quer ouvir, nós temos que respeitar. Mas muitas querem ouvir, muitas estão sedentas, por muito tempo sem entender, e nós temos que levar. Está lá, mensagem de Erasto. Missão dos espíritas é levar a luz do entendimento, não é falar de religião. Nós não precisamos falar de religião, nós precisamos falar do conhecimento nosso sobre Deus, sobre Jesus, sobre estarmos todos amparados por Deus, ninguém está perdido. Nós começamos falando assim, não precisa começar a falar de reencarnação, nada disso, não é nada disso. É levar o esclarecimento que traz o consolo. E aí, com o tempo, a pessoa vai se interessando e vai se mostrando para ela conhecimentos mais aprofundados. Então, Joana de Ângeles fala sobre amar a Deus, que a gente vai encerrar com isso. Ela diz assim, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de efeitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Olha o que ela nos diz. Dilata desse modo as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Engrandece a vida e na vida te detenhas. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Olha aqui, a missão do espírita. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na Terra, focaliza a beleza
e superarás as sombras da inquietação. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos ampare agora e sempre.